Buenas gauchada amiga, eu sou Alain de la Vecchia Lima e estou trazendo para vocês mais uma história do nosso Rio Grande. Vamos falar hoje sobre a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração. Durou 10 anos, de 1835 a 1845. E além disso, foi uma das maiores das guerras que apresentaram maior ameaça à integridade territorial brasileira. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estanceiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro no século XIX. A província do Rio Grande tinha como principal produto o charque, a carne seca, que era vendido como principal alimentação dos escravos no sudeste e nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores que compravam a carne bovina dos estanceiros, os criadores de gados do Rio Grande do Sul. A grande satisfação destes estava relacionada com a cobrança de impostos realizada pelo governo sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação diminuta. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que seu preço era maior. A principal exigência dos estanceiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões ajudam a entender o início dessa revolta. Insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil e Uruguai, insatisfação com a criação da Guarda Nacional, insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região de 1834, insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província, circulação dos ideais federalistas e republicanos na região, e a soma dos fatores levou os gaúchos a rebelar-se contra o governo central em 20 de setembro de 1835. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo, mas à medida que a situação avançou, a saída separatista ganhou força. Como vimos, a revolta realizada pelos farrapos iniciou em 20 de setembro de 1835 e espalhou-se por parte considerável do território do Rio Grande do Sul. Entretanto, o anúncio da separação da província só aconteceu em setembro de 1836, dando origem à República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estanceiro Bento Gonçalves, que inclusive foi o presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram do italiano Giuseppe Garibaldi e do militar brasileiro Davi Canabarro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana, em julho de 1839. O fim da Guerra dos Farrapos, trazemos esse breve texto, resumindo, que foi organizada como um movimento de elite gaúcha. A Guerra dos Farrapos encerrou-se após a negociação de paz dos estanceiros gaúchos com o governo. Os termos de rendição ficaram conhecidos como Tratado de Poncho Verde, ou Tratado de Ponche Verde, em que os farrapos colocaram fim na revolta e aceitaram os termos propostos pelo governo. O acordo realizado entre o governo brasileiro e os farrapos estipulou taxação em 25% sobre o charque estrangeiro, anistia para os envolvidos com a revolta, incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial, mantendo sua patente. Os provincianos teriam o direito de escolher o próprio presidente da província, entretanto isso não foi cumprido,
e os escravos que lutaram do lado dos farrapos seriam alforriados. Item também não foi cumprido. Então essa um pouco da história da Revolução Farroupilha. Muito obrigado, um grande abraço.